Falar sobre o papel da igreja no discipulado cristão, né? Quando eu falo o papel da igreja, eu não estou falando só sobre o papel da liderança da igreja, apesar de que nós vamos falar sobre ela hoje também, mas nós estamos falando do papel da igreja como um todo, quando se diz respeito ao discipulado. Por quê? Porque existe um entendimento errôneo, um pensamento errôneo, de que quem tem que discipular são só o pastor da igreja ou os líderes da igreja, quando na verdade o chamado é para todos nós. Para todos nós, como discípulos de Cristo, nós somos chamados também a discipular. Então, é sobre o papel da igreja hoje que eu gostaria de falar com vocês. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, e nós vamos ler no capítulo 4, dos versos 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida em que em cada parte realiza a sua função. Amém? Amém. Senhor Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, carecidos da Tua graça todos os dias, carecidos da Tua misericórdia todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres corajosos, que têm se colocado à disposição para serem usados pelo Senhor. Senhor, que a cada dia nós possamos ser transformados pelo poder do Teu Evangelho, sermos transformados pelo Teu Espírito Santo atuando em nós e que, em nome de Jesus, possamos ser uma igreja que realmente discipula, que ensina, mas que principalmente que vive aquilo que ensina, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, nós te pedimos, fortaleça a Tua igreja, abra o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a semana passada nós falamos sobre o chamado de cada crente para ir e frutificar, numa maneira mais individual. Hoje nós vamos abordar um aspecto mais coletivo, né, que é fundamental desse processo também, que é o papel da igreja nessa história do discipulado, né? Nós temos falado isso já há muito tempo, e se vocês estão me achando meio repetitivos, você pode conversar com Paulo, quando você chegar no céu, você sentar lá do lado de Paulo, você fala com ele, porque ele falou bastante sobre isso também, em todas as cartas, inclusive, que ele escreveu. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, então não culpe só a mim, não. Fale com o Senhor Jesus, fale com Paulo, fale com Pedro, e assim por diante, tá bom? Eu sei que o assunto, ele tem sido repetido várias vezes, mas é importante que nós entendamos realmente esse chamado que Cristo tem para nós como seu povo, né? O fato verdade é que ninguém cresce espiritualmente sozinho. Ninguém cresce espiritualmente sozinho. O discipulado, ele é um projeto coletivo, né? Instituído pelo próprio Jesus para que nós possamos amadurecer na fé. Ele manda que nós vivamos em unidade, Ele manda que nós vivamos em comunidade, Ele manda que nós encorajemos uns aos outros, para que então haja crescimento mútuo, para que haja amor mútuo e assim por diante. Então, nesse texto de Efésios 4, 11 e 16, Paulo descreve que Cristo concedeu dons à igreja, capacitando líderes para o aperfeiçoamento, fortalecendo a unidade e promovendo o crescimento espiritual. Então, assim, eu não vou me apegar aos dons, especificamente falando, de mestres, pastores, apóstolos e profetas, eu não vou me apegar a isso. Se você quiser
ouvir esse sermão, você pode procurar uma série em Efésios que eu fiz há um tempo atrás, que eu falei especificamente sobre isso, mas o ponto hoje não é falar sobre os dons de cada um, mas falar sim sobre o dom coletivo da igreja, que é o chamado para ser uma igreja que discipula. Então eu não quero me apegar a esses dons hoje, tá bom? Mas nós precisamos tocar neles. Então a grande pergunta que nós precisamos fazer é: nós estamos desempenhando corretamente o nosso papel no chamado para sermos discipuladores? Essa é a pergunta para nós. Nós estamos empenhando o nosso papel. E quando eu digo discipuladores, eu volto a dizer, volto a afirmar para você que o chamado a discipular não é só para o pastor, não é só para o líder da igreja, mas é um chamado para todos nós. Para você que participa, para você que é líder de um ministério, para você que tem família, para você, a chamada é para todos nós devemos discipular. Ok? Então nós vamos explorar esse tema e eu quero observar junto com vocês 3 aspectos que são essenciais para isso. Primeiro, é a função da liderança, ou dos líderes, no aperfeiçoamento dos santos. Segundo, o crescimento conjunto em maturidade e em unidade. E terceiro, a edificação mútua no corpo de Cristo. Então, começando pelo primeiro, a função dos líderes nesse aperfeiçoamento, né? O apóstolo Paulo, em Efésios, nesse texto que nós acabamos de ler, ele ensina que Cristo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, com o fim. Veja, o Senhor Jesus dá dom à igreja, mas Ele não simplesmente dá dons à igreja. Ele dá dom específico para alguns com um fim comum, com um propósito comum para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Ele diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ok? Então essa passagem ela é fundamental para que nós possamos entender, compreender, né, o verdadeiro papel da liderança espiritual na igreja. Longe de ser uma posição de status, ou longe de ser uma posição de privilégio, a liderança cristã ela é uma responsabilidade que é concedida por Deus com o objetivo de edificar o corpo. Então existe aqui uma responsabilidade celestial nisso tudo, nesse chamado. Nós devemos então ser chamados a conduzir para que a igreja chegue à maturidade, né? E como é que nós fazemos isso? Se nós fizermos uma leitura atenta a esse texto que nós lemos, o texto revela que a função primária da liderança não é simplesmente realizar todo o ministério, mas sim treinar e capacitar santos para que cada membro da igreja ativamente realize a sua função. Certo? Então muitos têm a concepção errada, volto a repetir, que é o pastor e o líder que são os principais fazedores. Eu vou colocar entre aspas, são os principais... Traduz aí, Eneuza. Doers, são os fazedores da igreja, enquanto na verdade não. Enquanto os demais só observam ou consomem. Parece que a igreja muitas vezes se torna um serviço ao consumidor, um serviço que vocês vêm, vocês só consomem. Quando eu digo vocês, eu digo a igreja vem, a igreja consome, a igreja quer receber algo, mas também não faz nada em troca, não faz nada para somar. Então, nós precisamos estar atentos para isso. Então, nós não somos consumidores espirituais. Na verdade, o Senhor Jesus nos chama de discípulo. Ele não nos chama de consumidores, né? Ele não nos chama de fazedores de algo. Ele nos chama para discipular, para servir uns aos outros. Então, o ensino de Paulo, ele desmonta essa mentalidade de que um é mais importante que o outro, de que o pastor, porque... não basta ser líder, né? Aí você tem o líder, aí você tem o líder do líder, aí você tem o líder do líder do líder, e assim por diante, como se fosse uma empresa, muitas vezes, né? E aí, não satisfeito com o pastorado, e aí alguém já se intitula bispo, e aí depois apóstolo, e daqui a pouco vai ter até aprendiz de arcanjo na igreja, né? Porque ninguém quer prestar conta com ninguém. Então, o aprendiz de arcanjo vai prestar conta só com Deus mesmo, né? E aí está tudo bem. E aí ninguém vai encher ele, porque afinal de contas ele tem contato direto, né? Então não precisa. Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Não é sobre a função ou sobre um ser mais importante que o outro. Não, pelo contrário, ele está dizendo que a liderança da igreja, que os mestres, que aqueles que ensinam, eles são chamados para ensinar outros, para que esses também ensinem outros e esses ensinem outros e assim por diante. É isso que ele está dizendo. Vejam o que diz, por exemplo, em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, eu vou ler com vocês. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte:
Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A mesma coisa que Paulo está dizendo, Pedro também está dizendo, que Deus nos salvou e nos chamou para que nós possamos ensinar ou compartilhar o evangelho com outros. É para isso que nós somos chamados. Então, nós vemos que toda a igreja é descrita como sacerdócio real, todos somos iguais. O que significa que cada crente tem uma função ativa na obra de Deus, ou deve ter. Os líderes, portanto, devem agir como mentores e treinadores, preparando os outros membros para cumprir o seu chamado e o seu serviço. A pergunta então é: você tem sido alguém que que vê a igreja como um espaço de treinamento para o serviço, ou você tem sido apenas aquele que olha a igreja como um serviço de atendimento ao consumidor? Como é que nós temos visto a igreja? Nós temos visto a igreja como um espaço onde nós aprendemos e então buscamos servir juntos, ou você vê a igreja apenas como um lugar onde você vai, recebe, e quando não está do seu gosto, você ainda sai reclamando? Porque isso é o serviço de atendimento ao consumidor. Quando você liga para o atendimento ao consumidor? Quando você está o quê? Quando você está feliz? Você liga lá quando você está feliz? Duvido que você liga. Você não liga para lá e fala assim: olha, estou ligando para a companhia de gás só para dizer que o trabalho de vocês é excelente. Não, você não liga, você só liga para reclamar, né? A gente só liga para o serviço de atendimento ao consumidor para reclamar. E muitas vezes é assim que muitos enxergam a igreja. É como um serviço de atendimento ao consumidor. Nada está bom, então nada está bom. A minha vida não está boa e a culpa muitas vezes é da igreja, é de alguém, sei lá. É de alguém, eu tenho que colocar a culpa em alguém, né? Lembra daquele nosso amigo que falava que a culpa é minha, então coloque em quem eu quiser? Pois é. Então é isso. Então como é que nós temos visto a igreja? Como um espaço de treinamento ou apenas como um lugar para receber? E, diga-se de passagem, nós não podemos dizer, que aqui na igreja, por exemplo, que nós não temos tido essas oportunidades. Nós temos grupo de jovens, nós temos grupo dos homens, onde estudamos a Bíblia, nós temos grupo de mulheres, onde estudamos a Bíblia, nós temos programa de missões. Falar nisso, esqueci nos avisos, sábado que vem, desculpe, tem um grupo de treinamento, o London City Mission, um grupo do London City Mission vai vir aqui na igreja. Eu estou olhando para todos vocês, está gravado. Sábado, das 6 às 8 da noite, nós vamos ter um programa de treinamento para evangelismo, principalmente focado no Coffee Morning, que nós vamos começar agora em abril. Então, se você puder, compareça, das 6 às 8 da noite, no sábado. Eu vou mandar mensagem, tá bom? Então, nós temos tudo isso, nós temos treinamento, nós chamamos um pastor que vem de fora, para vocês não falar que só nós que estamos falando a mesma, aí eles vêm e falam as mesmas coisas, né? Mas é isso. Mas nós chamamos gente de fora, nós promovemos treinamento, tem algumas coisas que acontecem que nós convidamos para ir, e a igreja se dispõe a pagar para que você participe dessas coisas. Então, nós temos tentado da maneira do possível capacitar os santos, e nós temos ensinado. Então, seria injusto da parte da igreja se falasse que não está recebendo essas coisas, porque está. Porque a igreja está fazendo algo, a liderança está fazendo algo, e nós estamos preocupados com isso. Está aqui um líder da igreja, que não me deixa mentir, a Neuza acabou de sair, mas participou da liderança durante muitos anos. Se é uma coisa que a gente conversa na liderança da igreja, justamente sobre essas coisas, sobre capacitação, sobre sempre incentivar as pessoas a servir, sempre buscar treinamento, buscar ensinar, buscar ajudar, para que haja um crescimento. Então Jesus, ele é o supremo exemplo de liderança que discipula. Ele não apenas ensinava as verdades, ele vivia as verdades que ele ensinava, né? Ele investia diretamente nos seus seguidores, mas ele corrigia, ele treinava e os enviava para cumprir a missão. Em Marcos 3,14, nós lemos que ele designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Veja isso. Ele chama os 12, ele vive com os 12 por um tempo, ele prepara os 12, ele ensina os 12, depois envia eles para que eles possam pregar. Então esse modelo, ele nos ensina, esse modelo de liderança que nós vemos em Jesus, ele nos ensina 3 aspectos essenciais da liderança. Primeiro, proximidade. E quando eu falo
Quando eu disser aqui agora, a partir de agora, liderança, entenda aquele que está discipulando, aquele que está liderando o discipulado com alguém, tá bom? Primeira coisa, proximidade. Jesus, ele chamava os seus discípulos para estarem com quem? Com ele. Venha, vamos andar comigo. Venha, vamos orar junto. Venha, me ouça, venha comigo. Ele chamava para andar com ele. Então, um discipulado eficaz, ele requer relacionamento e vida compartilhada. Precisa existir amizade. Precisa existir confiança mútua. Precisa existir essas coisas. Segundo, treinamento. Antes de enviar, o Senhor Jesus ensinou, corrigiu e mostrou com um exemplo da sua própria vida a cumprirem a missão. E outra coisa, comissionamento. O Senhor Jesus não chamou os discípulos para ele, para ficar com ele até, não. Ele os treinou e os enviou. Ele os liberou, né? E muitas vezes nós, na nossa humanidade, ou na nossa mente falha, nós queremos para nós queremos que fique perto da gente, né? Nós queremos que fique ali. Não deve ser assim. Nós devemos ensinar e devemos soltar da mão. E se tiver que ir, que vá, né? Se tiver que partir, que parta. Mas que parta para... Não para a glória, ainda não, hein? Que parta para que seja cumprido o propósito de Deus, né? O ano passado mesmo, eu lembro que eu falei com vocês que eu tive um ano muito bom com o Henry, com o Cauã, com o Simon, e aí de repente todo mundo sumiu, me abandonaram tudo. Mas a gente teve um tempo bom, né? Simon foi para a escola bíblica, Henry e Cauã foram para a universidade, e glórias a Deus por isso. Mas assim, o que eu posso fazer a respeito? Nada, não posso fazer nada a respeito, é a vida deles. Eu disse isso hoje, inclusive, para alguém. Quando eu disse, olha, eu preciso tomar umas decisões, e eu disse, olha, a sua decisão precisa ser tomada de acordo com a necessidade da sua família, nesse aspecto. Então, que seja, mas que essa decisão esteja firmada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Né? Então, essa liderança da nossa parte, ela não pode ser só administrativa, né? Ela nem tão pouco pode limitar a ocupação de funções. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui é um organismo vivo, né? Isso aqui é um organismo vivo. Ela deve ser intencionalmente discipuladora. Isso é a igreja, né? Formando novos líderes, multiplicando o ministério para que a igreja cresça. Em 2 Timóteo, Paulo escrevendo ao seu pupilo, porque Timóteo foi um pupilo de Paulo, foi um aluno de Paulo, andou com Paulo, um jovem pastor. E Paulo o enviou logo para Éfeso. Paulo falou, você andou comigo um tempo, agora você vai ver o que é bom. Mandou ele para Éfeso, para ser pastor de Éfeso. E ele diz a Timóteo o seguinte, que Timóteo, você deve transmitir o que aprendeu. A quem? A homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. Veja isso. Ele diz, olha, tudo que eu te ensinei, agora você passe a outros, e que esses passem a outros, e assim por diante. Isso é discipulado, isso é crescimento. Né? O objetivo aqui, ou o princípio fundamental para a continuidade e crescimento saudável da igreja. Como é que a igreja cresce de maneira saudável? Quando a igreja é instruída na palavra do Senhor e quando a igreja entende que ela deve então fazer o mesmo, instruir na palavra do Senhor. Isso é crescimento saudável, isso gera crescimento saudável, né? Então, não devemos enxergar a igreja como uma empresa, onde uns mandam, outros obedecem, né? A igreja tem só um cabeça, e esse cabeça é Cristo. Esse cabeça é Cristo, só Ele é o cabeça, só Ele que manda, né? Só Ele que pode mandar na igreja, né? A igreja não é uma empresa onde nós buscamos só resultados numéricos, não é uma empresa onde nós buscamos resultados acima de resultado, em cima de resultado, em cima de resultado, apesar de querermos esse resultado, mas o resultado que nós queremos é um resultado espiritual, é uma maturidade espiritual, né? Eu já disse isso para vocês e repito, nós é que queremos uma igreja cheia de gente. O Senhor Jesus, Ele quer uma igreja cheia de crente. O Senhor Jesus, Ele quer uma igreja. E igreja é formada de convertidos. Uma igreja é formada de crentes no Senhor Jesus. Então Ele quer uma igreja cheia de crente, concordam? Nós queremos uma igreja cheia de gente. Por quê? Porque nós pregamos e queremos que Ele venha para que eles ouçam a palavra de Deus e sejam transformados. Amém. E não tem nada errado você querer uma igreja cheia de gente. Mas o Senhor Jesus, Ele quer uma igreja cheia de crente. E é por isso que Ele diz que nós devemos trazer gente, para que eles ouçam a palavra e sejam transformados pelo poder do Evangelho, que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais, e então eles sejam crentes também, né? Então, Ele nos chama, o Senhor Jesus nos chama, para sermos diferentes,
porém unidos num só propósito, que é maturidade espiritual. E isso, consequentemente, promove a edificação do corpo. Porque quando nós crescemos, quem é que cresce? Quem é que fica edificado? É o corpo, é a igreja. Você prefere estar num lugar onde alguns mandam e outros só fazem e outros ficam olhando olhando o trabalho acontecer? Tem 3 tipos de gente: os que mandam, os que fazem e os que só olham, né? São 3 tipos de pessoas que existem na igreja. É isso, existe. Tem os que mandam, tem os que fazem e tem os que só olham. Assim como tem na empresa também. O que você prefere? Uma igreja que é assim? Ou você prefere uma igreja onde você faz parte do trabalho, onde você colabora com o trabalho e você também usufrui do resultado que esse trabalho lhe traz? Porque isso traz para nós o quê? Traz para nós segurança, que é o Senhor quem está fazendo. Que nós estamos no caminho certo, no que Ele nos mandou fazer. E nós compartilhamos então e gozamos dos resultados que isso nos traz, que traz para a igreja. Sabe por que vocês estão sentados nessas cadeiras hoje? Porque alguém começou esse trabalho 150 anos atrás. Porque alguém não desistiu. Nós estamos aqui hoje sentados confortavelmente porque alguém não desistiu, porque alguém continuou esse trabalho. Porque alguém olhou, porque aí viu que a igreja cresceu, viu que a igreja desenvolveu, viu que aqueles bancos, sabe esse banco que tem no corredor? Aqueles lá, ficou um para lembrar que aquele lá era o banco da igreja que a gente sentava antes. Aquele banco duro de madeira, desconfortável. Pois é. Hoje você senta na cadeirinha, mesmo que vai nheque-nheque muitas vezes, mas a cadeirinha é confortável. Lá no Malawi, onde a gente foi, sabe onde é que eles sentam? Quando senta? As mulheres sentam no chão. Os homens, dependendo da idade, sentam em um banquinho feito de 2 tijolos. Tijolo. Sem cimento, tijolo. E as mulheres e as crianças sentam no chão. Quando a igreja é melhorzinha, eles têm um banco que é feito de concreto, para você sentar. Então é isso, mas isso não importa. O que importa é que a igreja está crescendo, a igreja está atingindo a maturidade em Cristo Jesus. Então a pergunta para nós é: nós estamos formando outros líderes, nós estamos investindo na vida de pessoas? Ou será que nós estamos apenas ocupando funções, ou querendo ocupar funções na igreja? Né? O alvo final da liderança da igreja é conduzir o povo de Deus à maturidade espiritual. Esse é o nosso alvo. Isso significa que os crentes devem crescer em compreensão, ou na compreensão de Deus. Como? No ensino da palavra. Na sua vida, você deve também buscar santidade, você deve buscar compromisso. Isso tudo faz parte da vida do crente. Isso não é só para a liderança da igreja, isso é para a igreja. Então a liderança fiel, ou o crente fiel, não está preocupado apenas em manter atividades e programas, mas em formar crentes maduros que refletem a imagem de Cristo no mundo. Então nós não podemos ficar tão sobrecarregados com programas vazios, com eventos vazios e que não geram crescimento nenhum para a igreja. Nós devemos também prestar atenção nessas coisas. E o meu segundo ponto, agora partindo já para o meu segundo ponto, que é o crescimento conjunto em maturidade e unidade. Efésios 4:13 nos ensina que o objetivo do discipulado é levar os crentes ao quê? À unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, atingindo a plenitude de Cristo. Esse versículo, ele resume a jornada cristã. Crescer espiritualmente é ser conformado à imagem de Cristo, tanto individualmente como coletivamente. Porque o Senhor Jesus, quando retornar na sua segunda vinda, Ele vai levar quem com Ele? Indivíduos que formam a sua igreja. Igreja. Então o crescimento na fé não é uma experiência solitária. Crescimento na fé não é experiência solitária, irmão. Não se isole. Porque se você se isolar, ao invés de crescer, você vai cavar um buraco ainda mais fundo. Não se isole. O crescimento na fé, ela ocorre dentro do corpo da igreja. É aqui onde ferro afia ferro.
É aqui onde sai faísca. É aqui onde nós crescemos, porque nós começamos a lidar com as dificuldades do dia a dia, as dificuldades, as diferenças que nós temos uns com os outros. O discipulado é o processo contínuo de amadurecimento. Ninguém se torna espiritualmente maduro instantaneamente. Ah, fui convertido, pum, sou maduro. Não. É um percurso de aprendizado, arrependimento, santificação. Você aprende, se arrepende, busca santificação. Você aprende, se arrepende, santificação. E assim vai, e assim por diante. Então é um processo diário, até que o Senhor volte, até que nós atingimos essa plenitude em Cristo Jesus, como Paulo diz no texto. E essa plenitude em Cristo Jesus vai ser quando? Na glória, só na glória. Mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos buscá-la da melhor maneira possível. Contudo, estar fisicamente presente na igreja por anos e anos não é sinônimo de maturidade espiritual. Eu já ouvi uma vez um sermão e já li algumas coisas a respeito sobre os perdidos dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja por anos e não entenderam o que é ser salvo, não entenderam nada sobre a graça de Deus, não entenderam nada sobre os sacramentos da ceia e do batismo, e estão dentro da igreja, e estão perdidos. Então estar ou frequentar a igreja não é sinônimo de maturidade. O autor aos Hebreus nos confirma isso ao escrever o seguinte, Hebreus capítulo 5, verso 12. Hebreus 5,12 diz, embora a essa altura, veja, embora a essa altura já devessem ser mestres, de tanto tempo que vocês estão na igreja, ainda precisa de leitinho, ainda precisa de leite, e não de alimento sólido. O autor aos Hebreus está escrevendo para a igreja, embora a essa altura, vocês que já são considerados, e era para ser maduros na fé, vocês não podem receber alimento sólido, vocês têm que receber leite. Ele está falando sobre maturidade. Isso indica que é possível, permanecer estagnado na fé. Você entra no... Quem faz muita dieta, quem treina, tem bastante gente aqui que faz dieta, que treina, que está buscando uma vida mais saudável. E ó, excelente, muito bom. Só que tem um momento da nossa vida que nós entramos no efeito platô, onde tudo para. Se você não mudar alguma coisa, se você não aumentar, diminuir a ingestão, aumentar a atividade física, esse efeito platô não vai sair do lugar. Você tem que fazer algo para mudar. Na nossa vida espiritual é como? É a mesma coisa. Vai chegar uma hora que você vai estagnar, então você tem que fazer o quê? Tem que buscar mais, tem que se envolver mais, você tem que buscar mais conhecimento, buscar informações bíblicas, diga-se de passagem, você tem que orar mais. Até a nossa vida de oração entra no efeito platô. Nós ficamos automáticos. Senhor, abençoe o nosso dia, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos embora, para o trabalho. Senhor, obrigado pelo meu dia, em nome de Jesus, amém. Vamos dormir. E aí fica automático. Fica automático. É o efeito platô. Precisamos estar atentos a essas coisas. Então, esse texto que nós lemos em Hebreu, ele indica que é possível permanecer estagnado na fé, dependendo apenas dos ensinos básicos, para avançar na compreensão mais profunda de Deus. Leitinho. Não, nós já estamos aqui adiante. Já era para estar comendo alimento sólido faz tempo. Então a maturidade cristã, ela deve envolver o quê? Conhecimento da palavra de Deus. Amém? Olha o que o salmista diz. A nossa satisfação, Salmo 1, verso 2, que a nossa satisfação deve estar na lei do Senhor, e na sua lei nós devemos meditar de dia e de noite. Nós devemos também estar na dependência do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23, nós já estudamos sobre isso também esses dias. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. E obediência crescente aos mandamentos de Cristo. João 14, 15. Cristo mesmo diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, quando não estou obedecendo, significa o quê?
meu amor está sinceramente enganado, ou eu não amo da maneira que eu acho que eu amo. Não é isso? Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus que disse. Se vocês me amam, se vocês são os meus discípulos, então vivam como tal. Então essa maturidade espiritual, ela também nos conduz à unidade. Uma igreja imatura, veja, uma igreja imatura, ela é frequentemente caracterizada por divisões. Existem divisões. Fofoca, disputa motivadas por orgulho, disputa motivada por vaidade. No entanto, uma igreja que é espiritualmente madura, ela é marcada pelo amor, ela é marcada pela cooperação, ela é marcada pela busca pelo bem comum do corpo de Cristo. Então, o crente maduro na fé, e que conhece a palavra de Deus, não é levado de cá para lá por qualquer vento de doutrina, que é o que o texto diz, o texto está nos ensinando, ou por qualquer um que chega falando bonito. Está cheio de gente falando bonito hoje. Outro dia eu ouvi um absurdo. Você já chegou a ouvir um absurdo? Mas que é tão absurdo que dá vontade de jogar o telefone longe, dá vontade de rasgar, que nem fazia no Antigo Testamento, dá vontade de rasgar as vestes. Pois é, eu ouvi um absurdo desse. Não vale a pena comentar, deixa para lá. Então, um crente maduro, ele não sai por aí seguindo, copiando, gostando de qualquer vento de doutrina. O crente maduro, ele busca na palavra de Deus. E eu encorajo vocês que não acreditem em tudo que eu falo, não. Eu encorajo vocês a serem como os crentes de Bereia. Espera aí, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Vai lá na Bíblia, vai conferir na Bíblia se aquilo que eu falo é verdade. Se aquilo que eu estou falando é bíblico. Não acreditem em tudo que vocês ouçam. Nós precisamos ser assim, irmãos. Isso é maturidade espiritual. O crente maduro não sai por aí visitando outros lugares, buscando uma nova experiência. Eu quero uma nova experiência. Por quê? Você vai ser convertido de novo? Ou você vai ser convertido de uma vez por todas? Isso é sinal de imaturidade. Eu quero viver uma experiência nova. Então pede para morrer. Porque aí você vive uma experiência nova, você vai estar com o Senhor. Aí é uma experiência nova. São novas experiências, essas novas ondas, elas vêm e vão. Essas novas ondas, as modinhas, como nós falamos no português mais claro, as modinhas vêm e vão. Não é isso? Hoje é bom, amanhã não é mais. Vocês já passaram pela fase do ovo? Nos anos 90, o ovo era prejudicial à saúde, porque aumenta o colesterol. Né? Porque aumenta o colesterol, porque a gema tem muito colesterol e não sei o que. Aí foi comprovado que o tanto de colesterol que tem na gema não é tão alto assim. E que, na verdade, o ovo, hoje no ano de 2015, 16 para cá, o ovo é o melhor alimento do mundo. Coma ovo. Já ouviu falar? É, a febre do ovo. Aí, o ovo que era, sei lá, 1 pound, 2 dúzias, hoje custa 5 pounds. Por quê? Porque todo mundo começou a comer ovo. Né? Então, tem as fases, tem as modinhas, e isso vem e vão, essas coisas vêm e vão. Né? Tem a moda do cabelinho, do bigode, da barba, né? Do bigode. Você senta perto de mim, eu vou olhar para você, não vai ter jeito. É que é um rapaz bonito, chama atenção. Né? Mas tem, eu também já tive essa fase da barba, lembra da barba? Mas aí começou a ficar muito branco, eu falei, deixa quieto esse negócio. Tirei, deixa igualar tudo, da hora que o cabelo fica branco, aí eu largo tudo. Né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que o crente maduro, ele conhece a palavra de Deus. Nós devemos conhecer a palavra do nosso Deus. Paulo, ele diz aos Filipenses, veja, Filipenses 2, verso 2, ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude.
Ele chama a igreja para completar a alegria. Paulo estava alegre com os filipenses. E ele diz, olha, para que ela seja completa, vocês devem viver assim. Então a verdadeira unidade, ela não significa uniformidade, mas sim um compromisso comum com as verdades do Evangelho. Isso é unidade. É essa unidade que Paulo está dizendo. Um amor sacrificial uns pelos outros. O próprio Jesus orou por essa unidade entre os seus seguidores. João 17, 20 e 21, primeiro o Senhor Jesus orou pelos seus discípulos, o Senhor Jesus orou por aqueles que estavam com ele ali, e aí ele disse o seguinte, a minha oração não é apenas por eles, rogo também, olha isso, Jesus lá atrás já orou por nós, ele diz, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, que estão aqui agora, aqueles que crerão em mim, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti. Unidade. Então a unidade verdadeira, ela é fundamentada na verdade do Evangelho e na humildade de cada crente em buscar a paz e a edificação mútua. Então, vamos buscar essa edificação. Vamos reclamar menos e fazer mais. Vamos falar menos mal, e se não é para falar bem, então não fala nada. Melhor do que não falar mal é não falar nada. Já que você não quer elogiar, então também não precisa criticar. E se for para criticar, faça como a Bíblia nos ensina. Se for para falar com alguém que está em falta com você, chama a pessoa, Mateus 18, 15. Ou 15, 18. Já eu vejo. Chama a pessoa e lida com ela. Eu tenho um problema com você, eu estou com um problema nisso. Se não adiantar, chama 2 testemunhas e vai de novo. Se não adiantar, chama a liderança da igreja e vai de novo. Mas resolva. Isso é sinal de maturidade. 18, 15. É sinal de maturidade. Então Efésios 4,16 nos lembra que todo o corpo cresce e se edifica pelo auxílio de todas as juntas. E aqui eu já estou no meu terceiro e último ponto. A edificação mútua do corpo. Pelo auxílio de todas as juntas. Isso significa que cada membro tem papel essencial no fortalecimento da igreja. Não há discipulado sem envolvimento ativo. Todos, absolutamente todos, são chamados a servir. Todos nós. O discipulado é responsabilidade compartilhada. Aqui não é um jogo, não é uma banda de um homem só. Aqui todos trabalham juntos para a edificação do corpo. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Todos. Então cada cristão, cada crente recebeu dons, cada crente recebeu talentos para servir ao corpo de Cristo. Para que haja maturidade. E essa maturidade espiritual ela não consiste apenas em aprender, mas também em colocar em prática aquilo que aprendemos. Quem de vocês aqui, quem daqui já liderou um estudo bíblico? Levanta a mão. Já liderou estudo bíblico? Você concorda comigo que quando você está estudando para entregar um estudo bíblico, é o momento que você mais aprende? Quando você está ensinando, é quando você aprende. É por isso que eu falo para vocês, que antes de pregar para vocês, eu tenho que pregar para mim mesmo pelo menos umas 10 vezes. Quando você está estudando para ensinar, é o momento que você está aprendendo também. É por isso que o discipulado é importante, sabe por quê? Porque para eu ensinar alguém, eu preciso aprender. Eu preciso aprender o que é isso, para então eu passar esse conhecimento para alguém. E quando eu estou passando, além de eu estar ensinando, eu estou aprendendo. Essa é a maravilha do Evangelho. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela falou há 2000 anos atrás e ela fala hoje ainda para a igreja. Ela penetra no fundo das nossas almas. Ela divide. O quê? Vai ler Hebreus. Ela divide alma e espírito.
Isso quer dizer que ela vai profundo. Ela gera em nós transformação, ela gera em nós mudança. E quando nós estudamos, quando nós queremos passar o conhecimento, nós estamos também aprendendo. Então a nossa caminhada, ela também, ou esse crescimento mútuo também, ele acontece quando nós incentivamos uns aos outros. Vê de novo Hebreus 10, 24. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e ao quê? As boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, como alguns têm o costume de fazer, mas encorajemo-nos uns aos outros. Veja, não é de hoje não, esse desânimo espiritual. Nós estamos falando aqui de pelo menos 2000 anos atrás. Como alguns têm o costume de fazer, não quero, não vou fazer, não, encoraje, vai lá, encoraje. Mas encorajar é diferente de encher o saco, viu? Encorajar é diferente de encher o saco. Deixa para o pastor encher o saco, você só encoraja. Então a nossa caminhada, ela é fortalecida quando nós cuidamos uns dos outros. E quando eu falo cuidar, é orar. Quando eu falo cuidar, é dar o ombro. Quando eu falo cuidar, é orar junto. Quando eu falo cuidar, é estar presente, não só de corpo presente. E ainda mais, ajudar os fracos na fé. E ainda mais, a discipularmos outros, a ensinarmos outros. Compartilhe as suas experiências. Nós ouvimos isso aqui esse final de semana. O pastor Bill, sei lá quantos anos, deve ter mais anos de ministério do que eu tenho de vida. Com certeza ele tem, ele já deve estar seus 70 e poucos já. A paixão que aquele homem prega o evangelho chega a me constrange. Porque a mesma paixão que ele tinha aos 21 anos, quando ele foi convertido, é a que ele tem hoje, é a mesma coisa. Quando ele fala, você vê paixão, você vê amor nas suas palavras, a necessidade de compartilhar o conhecimento que ele tem. E eu acho isso fantástico, que eu possa chegar pelo menos a metade dele, do outro Bill que nós conhecemos, que é o Bill McMillan, e de tantos outros que a gente conhece por aí. Então o verdadeiro discipulado envolve compartilhar experiências também. E ele falou de uma história, né? Ele contou uma história interessante de uma mulher que era membro da igreja, quietinha, já bem senhorinha, bem quietinha, não falava muito com as pessoas, muito na dela, muito quietinha, não aparecia muito. E aí um dia ela compartilhou a experiência que ela estava em casa e bateram na porta, era os testemunhos de Jeová. E ela então falou: oi, pois não, posso te ajudar? Pode, a senhora, olha, gostaria de compartilhar uma palavra com a senhora. E essa senhora disse: ok, pode falar. E ela ouviu durante 10, 15, 20 minutos. E ela falou: tá bom, eu te ouvi, agora quem vai me ouvir vai ser você. E ela compartilhou a conversão dela, compartilhou a fé dela. E a testemunha de Jeová começou a chorar na frente dela, falou: era disso que eu estava precisando. Compartilhou a fé. Não ficou brigando, não ficou, peraí, deixa eu ver aqui teologicamente o que diz esse versículo. Não teve nada disso. Não teve briga teológica, não teve, mas é calvinismo ou é arminianismo? Ou é catolicismo? Ou é espiritismo? O que é? Qual é a linha que você segue? Não teve nada disso. Ela compartilhou a sua experiência de salvação em Cristo Jesus. Ela compartilhou o que Cristo fez com ela. E falando em modismo, está aí um modismo para você hoje. Nós não somos chamados a compartilhar qualquer ismo. Nós somos chamados a compartilhar o Evangelho. Nós não somos chamados a compartilhar os ismos da moda. Não, nós somos chamados a compartilhar o Evangelho. Então, para isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quem você tem discipulado? Quem você tem encorajado na fé? Com quem você tem andado? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, sempre. Vamos então para as nossas aplicações práticas. Primeiro, nós devemos nos comprometer a sermos discipuladores. Amém? O amém foi bem ralo agora, né? Então, além do ensino público, daqui da frente, nós devemos nos comprometer também a sermos discipuladores.
Nós precisamos ajudar uns aos outros a crescer espiritualmente falando. Esse não é papel só da liderança da igreja, é papel da igreja como um todo. Né? Cada membro, ele deve ser desafiado a servir. Cada membro da igreja deve ser desafiado a sair da sua zona de conforto. A igreja não é local apenas de consumo, não. Não é lugar de consumo de conteúdo espiritual. Não, a igreja não é isso. A igreja é um ambiente de crescimento e serviço mútuo. Todos devem ter papel na edificação do corpo de Cristo, porque todos nós fazemos parte dele. É bem verdade que uns fazem mais, outros fazem menos, mas devemos todos fazer. É bem verdade que temos diferenças em funções, sim, mas todos somos parte. Nós devemos participar, a igreja oferece, gente, a igreja oferece estudos bíblicos para as mulheres, a igreja oferece estudo para os homens, a igreja oferece o grupo dos lares, a igreja oferece o grupo de jovens, a igreja oferece reunião de oração, a igreja oferece pessoas que vêm de fora para ensinar. Participem. Eu não posso ir lá pegar na sua mão, não. Eu não posso ir lá buscar você em casa. Aliás, se dependendo da situação, a gente busca. Mas a questão é, não adianta você vir aqui só porque depois o pastor vai ficar te enchendo. Você tem que vir aqui porque você quer aprender. Você tem que participar dessas coisas porque você quer fazer, porque você quer aprender. Senão não vale a pena. Senão é melhor que você fique em casa mesmo. Nós devemos ler a Bíblia. Leia a sua Bíblia. A Bíblia. Está vendo? Até a Antonella sabe. E outra coisa, última coisa. Nós devemos lidar com os desentendimentos que existem entre nós, de forma sadia, madura, saudável. É Mateus 18 mesmo, Mateus 18, 15 a 17. Nós devemos evitar as fofocas, devemos evitar a conversa fiada, devemos evitar ficar falando mal. Nós devemos ser modelo de humildade. Paulo escreveu aos Filipenses: seja a atitude de vocês assim como foi a atitude de Cristo Jesus, que sendo Deus esvaziou-se a si mesmo e se fez servo e morreu na cruz. Que nós possamos ter isso em mente. Então o crescimento espiritual, ele não é opcional para a vida cristã. O Senhor Jesus não diz, olha, se você quiser, faça isso. Não, Ele diz, faça isso. É uma ordem. Cristo deseja que cada membro do seu corpo avance para a maturidade. Nós devemos avançar em maturidade. Nós devemos a cada dia buscar refletir a imagem daquele que nos chamou. Esse amadurecimento, ele leva inevitavelmente à unidade. Porque o crente maduro, ele trabalha pela unidade da igreja. Enquanto o imaturo, trabalha na divisão. Na divisão. Simples assim. Você quer saber onde você está? É só ver o que você está fazendo. Você está trabalhando para a unidade ou para a divisão da igreja? Você está sendo maduro ou está sendo imaturo? Veja isso. Nós devemos estar mais preocupados em servir do que criar contenda. Como Paulo resume aqui em Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16, ele diz: assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. Que cada um de nós possa buscar esse crescimento constante. E de novo, eu vivo falando isso para vocês, fácil? De maneira nenhuma, é difícil. Vai gerar desconforto, vai gerar trabalho, dá trabalho. Ser transformado pelo Espírito Santo dá trabalho, não para ele, mas para você mesmo, porque você precisa aceitar isso. Porque ele transforma assim, ó. O negócio é nós aceitarmos essa transformação e realmente colocarmos isso em prática. Isso não quer dizer que você não é convertido, quer dizer que você está, de uma maneira ou de outra, não está buscando amadurecimento onde você tem que buscar. E muitas vezes nós estamos sinceramente enganados. Nós estamos na igreja há tanto tempo, e não entendemos nada ainda. Então, que cada um de nós possa buscar esse crescimento constante e contribuir
para uma igreja mais forte, para uma comunidade mais sólida e para um discipulado verdadeiro, seguindo o que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, olhamos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou, aquele que nos deu a ordem de ir e pregar o Evangelho. Pai, tire todo o desânimo das nossas vidas, das nossas mentes, tira toda a decepção, tira toda a preguiça, tira todo o embaraço. A Tua palavra diz que nós devemos nos livrar de todo o pecado, de tudo aquilo que nos envolve, que nos afasta do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos livrarmos de todas essas coisas e olharmos para o Senhor. Senhor, nós pedimos perdão pelas vezes que nós não fazemos porque as coisas não estão sendo feitas da maneira que nós queremos. Nós pedimos perdão pelas vezes que nós desistimos no meio do caminho. Nós pedimos perdão pelas vezes que nós estamos desanimados simplesmente porque não queremos fazer. Pai, que o Senhor dê um novo ânimo à Tua igreja. Que o Senhor levante homens e mulheres tementes ao Senhor, que queiram pôr a mão no arado e não olhar para trás, Senhor. Capacita o Teu povo, Senhor. Eu oro pela nossa igreja. Tantas coisas têm acontecido, Senhor Deus, que muitas vezes nos desanimam. Eu oro pelas pessoas que estão doentes, que estão enfermas, seja física, psicológica ou mental, Senhor Deus. Que o Senhor dê a elas descanso, que o Senhor dê a todos nós um novo fôlego de vida todos os dias. Que possamos levantar das nossas camas gratos, porque o Senhor tem nos sustentado. Que possamos Te servir gratos, não porque somos obrigados, mas porque queremos contribuir, porque o Senhor nos salvou e nos chamou para isso. Capacita a Tua igreja, Senhor Deus. Capacita todas as igrejas, todos os irmãos que estão espalhados por esse mundo. Seja com os nossos missionários, seja com os missionários ao redor desse mundo. Que são os nossos pés, que são as nossas bocas, onde nós não podemos ir. E o Senhor os enviou lá. Que possamos lembrar de orar por eles. Que em nome de Jesus, a Tua igreja cresça, unida, e busque a cada dia a plenitude no Senhor Jesus. Abençoe a Tua igreja, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.